Olá, está no ar mais uma edição do programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender. Este espaço nós mostramos a rotina de empreendedores que se desdobram em duas atividades. E a nossa convidada de hoje é a Thaís Curita, ela que é advogada especializada em franchising e varejo. A Thaís vai fazer aí uma análise sobre os negócios do Alexandre Bittencourt, proprietário de uma clínica médica e de uma ótica. Vamos então conhecer a história do Alexandre. Meu nome é Alexandre Augusto Bittencourt, eu tenho 46 anos de idade e a minha profissão é farmacêutico. O meu pai é farmacêutico, a minha mãe é farmacêutica, os meus 2 irmãos são farmacêuticos, a minha esposa é farmacêutica e meu filho está fazendo farmácia na UNB. Tá respondendo? Nós somos apaixonados pela profissão. A gente vive a profissão da farmácia na sua plenitude. A minha família, que já está em Brasília há muito tempo, meu pai é pioneiro aqui, a gente já atua no segmento empresarial, na área da saúde, com as atividades inerentes à profissão do farmacêutico. Nesse sentido, a gente já teve farmácia de manipulação, inclusive ela existe até hoje, chama Farmacêutica, a gente vendeu ela. A minha família tem uma indústria de cosméticos também para atuar no segmento farmacêutico. A minha formação, eu comecei a minha profissão e meus pais começaram a atividade empresarial em Brasília em laboratório de análises clínicas. Famoso e saudoso Laboratório Universal. Funcionava lá no Conjunto Nacional, no 3º andar. Ali eu comecei a viver a minha vida de farmacêutico. Então, assim, a turma até brinca comigo, né? Que eles falam assim, Ale, em vez de brincar com carrinho na sua infância, você brincava com tubo de ensaio. Eu falei, cara, literalmente era mais ou menos isso. Era meu pai na bancada do microscópio e eu embaixo da bancada brincando com o que tinha. E aí eu fui pegando essa paixão pela profissão, né? E em determinado momento da minha vida, em que eu também quis construir a minha própria história, eu me desvinculei dos negócios da família e resolvi construir o meu próprio laboratório, com muito medo e com muita insegurança. Eu tinha tanto medo de não dar certo que eu até estudar para concurso público eu fui fazer. Então, nos momentos em que eu não tinha cliente no meu laboratório, eu ficava estudando para concurso público, porque eu não sabia se o laboratório ia dar certo ou não. E olha que engraçado, eu fiz essa prova e nem conferi o resultado. E aí, o meu laboratório começou a dar certo. Você acredita que 2 anos depois um amigo meu me liga e fala, Ale, você é maluco? Eu falei, maluco por quê? Ele falou, cara, publicaram aí no edital, no Diário do Distrito Federal, Diário Oficial, a sua convocação para a Secretaria de Saúde. Eu falei, o quê? Ele falou, você passou num concurso, cara. Eu falei, nossa senhora. E aí foi outra reviravolta na minha vida. Foram 13 anos de um ensinamento que não existe. Um aprendizado de vida incrível. Servir ao público, ser servidor público é uma experiência sensacional. Posso dizer que ajudou a construir muito do meu caráter e me polir demais. Eu aprendi muito como lidar com o ser humano lá dentro. Obviamente eu comecei sozinho. E a minha esposa, ela também trabalhava, ela sempre trabalhou, e enquanto eu estava começando meu laboratóriozinho aqui, trocando empréstimo por empréstimo, aquela loucura, correndo atrás, a minha esposa ela já estava no ápice da profissão farmacêutica, ela trabalhava na diretoria de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, ou seja, ela ficava viajando o Brasil inteiro para capacitar prefeito a lançar informações do sistema do Ministério da Saúde para receber verba. Porque era engraçado, né? Pediu dinheiro, mas dinheiro para pagar o quê? Né? E aí um dia desses, ela tava voltando de viagem, ela me ligou e falou, Ale, vamos almoçar junto? Eu tô chegando em Brasília. Eu falei, meu amor, vem aqui no Coni que a gente sai para almoçar.
E aí ela chegou, era um 12h15, 12h20. O laboratório estava fechado, cheinho de cliente do lado de fora. Aí ela abriu a porta, foi entrando devagarinho, tinha um funcionário dormindo num colchão, outro numa maca, ela foi desviando os funcionários, tal, chegou na minha sala e falou, Ale, tem algum problema aí no seu laboratório? Falei, não, tá tudo certo. Aí, por que é que tá todo mundo dormindo aqui e tem um monte de cliente lá de fora que a gente se atendia? Eu falei, não, amor, aqui a gente respeita o horário do almoço, a gente fecha do meio-dia às 2. Ela falou, meu querido, você não vai dar certo desse jeito, você não vai dar certo, não. Você tá entendendo que aquilo ali fora é dinheiro? Eu falei, sim, amor, mas os funcionários também tem que descansar. Foi muito engraçado isso. E aí, depois desse dia, passou algumas semanas, ela tomou uma decisão, ela falou, Ale, eu vou pedir demissão do Ministério da Saúde e vou trabalhar com você. E aí, como uma boa paulista, né? Ela botou ordem na casa, instituiu programas de garantia da qualidade, normatizou, criou regimento interno, estatuto, conselho jurídico, todo aquele conhecimento que ela tinha de gestão. E eu, como um bom vendedor, continuei no comercial e na área técnica, e ela foi padronizando. E aí todo mundo tem que usar uniforme, não fecha pro almoço, tem que bater o ponto. Ela foi começando a instituir um padrão corporativo de administração que não era o meu. Eu sempre tive como base do meu relacionamento para conquistar clientes, entrar em contato com o meu cliente direto e entrar em contato com as associações de classe. Nesse sentido, eu tinha muita amizade com os médicos, que eram os profissionais que direcionavam os clientes do meu laboratório, certo? E essa amizade vai estreitando, eles ligam, Ale, desce para tomar um café, vamos tomar um café, vem comigo, tal. E a gente foi estreitando as amizades, a gente tirava dúvidas sobre o exame, eu conversava com ele e tal. E um belo dia, um desses médicos falou, Ale, é engraçado, cara, porque, pô, eu tô vendo aí, tem 2, 3 anos, você já duplicou o tamanho do seu laboratório, sabe? Já tá viajando, eu tô vendo que você tá crescendo de uma maneira orgânica e eu tô há anos atuando na medicina e só tô complicado, assim, tá difícil pra mim. Eu falei, meu irmão, desculpa falar isso pra você, velho, tu é meu amigo, teu secretário tá te roubando. Ele, como é que eu faço pra descobrir? Eu falei, fácil, vai lá na casa dela. Carro zero na garagem, iPhone, relógio novo, é isso, velho, teu dinheiro tá indo pra outro lugar. E aí um belo dia ele me procurou e falou, velho, eu fiz mais ou menos aquilo que você pediu pra fazer e realmente é verdade, eu tava sendo roubado, eu mandei ele embora e tal. Eu falei, mas você vai continuar sendo roubado. Você tem que ter procedimento, sistema, você tem que ter auditoria, não vai funcionar. Ele, cara, eu quero te fazer um convite. Eu queria montar uma clínica de cardiologia aqui no CUNIC e você ser o administrador dela. Eu falei, você é louco? A minha família é só tudo no segmento de farmácia, não na área médica. E vamos testar. E aí nasceu a Check-up Centro Médico. Com cardiologia, olha que incrível. Eu sempre estive e levo muito a sério estar trabalhando nas associações de classe e participar dos grupos de network. Inclusive, eu sou conhecido em Brasília por fazer networking profissional. Eu levo isso muito a sério. Né? Imagina que tem um grupo de network que a reunião começa às 6h30 da manhã. O povo fala que eu sou maluco. Pois é, fala assim, não sou só não, sou eu, mais 45 doidos que aparecem lá de manhã para reunir comigo. Então o que acontece? Um desses grupos de network é o Clube de Permutas, que o dono do Clube de Permutas é o Francisco Nunes. E ele sempre me falava, Ale, cara, eu conheço a sua estrutura, a gente já é amiga há muito tempo, eu frequento a sua casa. Você nunca pensou em montar uma ótica? Eu falei, não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Vou resumir a discussão. Eu só sei recolher ISS. Eu não sei recolher ICMS. E aí, passava. E um belo dia ele voltava na carga de novo. Ale, pelo amor de Deus, veja bem. A sua esteira de funcionário precisa de avaliar a visão. Você avalia a diabetes, a gordura no sangue, a mamografia, faz Papa Nicolau e as vistas. Falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu só sei fazer serviço, eu sou farmacêutico. Aí um belo dia ele voltou com a carga de novo. Falei, fazer o seguinte, tem uma franquia. O valor da franquia é X reais, que não era caro.
Metade para você, metade para mim, vamos ver se dá certo. Arrisca, cara. E eu já tinha passado pela pandemia, que já foi difícil. E o que fez eu sobreviver na pandemia era que meu negócio era diversificado. Eu tinha clínica, imagem e laboratório. E quem me salvou na pandemia? Laboratório e exame de Covid. Os outros dois... E aí eu comecei a perceber que a gente tinha que realmente diversificar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então vamos botar os ovos em cestas separadas. Tá bom, vou comprar essa franquia. Escolhemos um ponto logo aqui próximo a check-up para que a gente possa de alguma forma oferecer aos clientes essa avaliação oftalmológica, mas fizemos um projeto inteligente. Nós montamos 2 empresas ao mesmo tempo. Uma empresa de optometria, que faz a avaliação da vista e passa a receita de óculos. E a outra, uma ótica, que oferece armações de óculos, lentes e óculos de sol. Ele se retroalimenta. E a gente já tem o BI e o cadastro dos clientes, eles estão aqui na frente. Nada mais natural do que oferecer a eles a opção de aproveitar o tempo que ele está aqui para fazer uma avaliação oftalmológica. Quem não vai passar pelo problema de vista cansada? Será que está na hora de você usar óculos? E se você já usa, será que está o grau certinho? E aí a gente começou a trabalhar dessa forma e tem sido muito agradável. Olha, tem sido uma aula para mim todos os dias. Trabalhar com o varejo é incrível. Eu posso dizer para você que a maior conquista de todas hoje foi a estabilidade financeira, a conquista pessoal. Muito difícil. Antigamente tinha muito medo, muita insegurança. Mas falar isso parece ser uma prepotência, uma arrogância. Não, falar isso para mim é motivacional. É dizer para todo mundo que está me ouvindo que é possível vencer. É só você correr atrás. Você tem que ter disciplina, você ser ético. E mais ainda, você ter a certeza de que sempre será possível dar a volta por cima. Se eu pudesse dar um conselho para quem fosse empreender agora, é muito simples. Primeiro, você tem vocação para isso? Você está disposto a assumir riscos? Se você estiver disposto a assumir riscos, você está pronto para ser empreendedor. Agora, ser empreendedor não é apostar com a sorte. Ser empreendedor é ser capaz de planejar e executar com disciplina. E isso demanda muito estudo. Está preparado para isso? Você vai colher bons frutos. Seja um empreendedor. De volta com o Empreender em Dose Dupla. Agora, há pouco nós conhecemos a rotina dupla do Alexandre Bittencourt, proprietário de uma clínica médica e de uma ótica. Nossa conversa agora é com ela, a Thaís Curita, advogada especializada em franchising e varejo. Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Empreender em Dose Dupla do canal Empreender. Bruno, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E essa história do Alexandre é mais comum do que a gente imagina, né? É verdade. Atualmente, acho que todo mundo fica pensando em ter ali uma tarefa paralela por conta de pensar na carreira e talvez ter um negócio paralelo te ajuda a pensar numa aposentadoria mais tranquila, enfim. Isso é um cenário bastante comum. O Alexandre, né, Thaís, é o típico empresário que não tem medo de empreender. Foi assim que ele tem conquistado sucesso nos negócios dele. Além de não ter medo, né, quais outras qualidades um empreendedor precisa ter para se dar bem no mundo dos negócios, Thaís? É necessário ter foco, é necessário ser muito organizado e desenvolver um método de trabalho, né, para que isso não seja, para que uma das atividades não mine a outra, né? Isso é um fator essencial para empreendedores como o Alexandre, né? Que já tem uma atividade, que seria a atividade que ele começou, a atividade principal, e aí ele decide, por uma condição
de melhora financeira, ou no caso dele que teve uma proposta de um sócio, para fazer dar esse segundo passo para uma segunda atividade, é necessário ter muito foco e muita organização. Thais, na sua opinião, quais critérios um empreendedor ele deve levar aí em consideração na hora de apostar numa oportunidade de negócio? Bom, primeiro é que todo negócio ele tem um período de maturação. E o que é isso? É um período que o negócio se estabiliza, né? Ele começa, muitos negócios inauguram muito bem e dão aquela ilusão para o empreendedor de que sempre vai ser daquele jeito. Então, que aquele faturamento vai ser constante para o resto da vida. E nem sempre é assim, né? Sempre tem um frenesi na inauguração e depois o faturamento acaba, normalmente, né? Ele acaba estabilizando um pouquinho para baixo. E esse período de maturação, ele é importante que o empreendedor entenda que vem, né, esse período de maturação. Por quê? Porque não é que ele vai inaugurar e nos primeiros meses ele já vai tirar um salário para sustentar a família, para sustentar o seu padrão de vida. Então, esse período, ele precisa ter uma reserva de dinheiro que ele tinha feito lá atrás, né? Ele construiu ou reformou um imóvel, ou comprou equipamentos, enfim, ele montou um negócio, aí não é só esse dinheiro, é um dinheiro para montar esse negócio, como eu falei, reformar, comprar equipamento, a contratar equipe e pagar o aluguel, enfim, e também para sustentar a família, né? Ele tem que ter essa ciência de que não vai tirar dinheiro logo no começo, né? Esse é um primeiro entendimento. E acho que o segundo, e tão importante quanto, é que empreender significa trabalhar muito. Então, eu vejo muito empreendedor que pensa assim, bom, eu vou ser meu próprio patrão e vou trabalhar muito menos do que eu trabalho na empresa que eu estou hoje. Não é bem assim, né? Eu acho que isso é uma ilusão que acaba frustrando. Então, é importante que o empreendedor saiba que ele vai trabalhar muito e talvez muito mais do que ele trabalhava no emprego anterior, mas é claro que a satisfação é outra. Ele trabalha muito, mas trabalha para si. Mas é importante que ele saiba que é muito raro o empreendedor tirar os 30 dias de férias, por exemplo, né? E vai ter o 13º, como ele tinha na empresa que ele trabalhava. Acho que essa diferença ela é muito importante para o empreendedor, Bruno. Thais, a clínica do Alexandre precisou aí ter a intervenção da mulher, né? Da mulher dele para dar uma guinada. Para se ter uma ideia, ela viu que a clínica fechava na hora do almoço e mudou essa prática. Eu te pergunto, quando é o momento em que o empreendedor precisa contratar uma consultoria para avaliar o andamento do negócio dele? Bruno, é que ele tenha feito um plano de negócios antes de começar. O que é esse plano de negócio? E aí, o plano de negócio, você pergunta da consultoria, às vezes o empreendedor não tem a capacidade técnica de desenvolver um plano de negócios. Então, talvez nesse momento ele já sinta uma necessidade de contratar um consultor para desenhar esse plano de negócios, que diz mais ou menos ali qual é o organograma, né? Quantas pessoas, por exemplo, ele vai ter que ter ali no time para fazer o negócio rodar. Qual a expectativa de faturamento dele? E aí, quando ele tem uma expectativa de faturamento, por exemplo, ele vai falar, puxa, eu tenho que ter tantos atendimentos no dia para fazer esse faturamento no mês. Existem indicadores que ajudam muito o empreendedor, como o ticket médio, né? Quanto que eu tenho que vender para cada cliente que entra, enfim, é um plano de negócio para ele se desenrolar ao longo do tempo, com metas, etc. No caso do Alexandre, ele talvez não tenha feito esse plano de negócios antes, e aí a coisa vai se desenrolando, como é muito comum, Bruno. Assim, o empreendedor brasileiro ele tem muito isso, ele vai com a cara e com a coragem, e aí ele dá seu jeito.
no caso aí, trazendo a esposa, né, para trabalhar e melhorar, tá perfeito. Eu acho que existem outras preocupações além dessas, né? Que quando você traz uma pessoa de fora, eventualmente você traz como empregado ou como um sócio novo, né? E aí existem amarrações jurídicas importantes. Quando eu trago um sócio novo para o negócio, eu talvez tenha que fazer um acordo de cotistas com ele e explicar qual que é a regra do jogo. Eu tenho ali eu trabalho e você investe. Isso tem que estar muito claro na relação, se for assim que a gente combinou. Puxa, mas vai ficar só no verbal? Eu acho importante também estabelecer essas regras no papel, para que não dê confusão lá na frente, para que não fique um com a cara virada para o outro, uma dor de cotovelo, porque a conversa foi esquecida ou não foi estabelecida de maneira formal, sabe? Agora, Thaís, qual é a recomendação para quem quer aí ter dupla jornada, tripla jornada? O caso do Alexandre mesmo, ele tem esses 2 negócios, né, que estão correlacionados, mas ele também é servidor público. Como fazer, né, para lidar com tantos negócios ao mesmo tempo? Olha, Bruno, eu acho que assim, como a gente ainda não inventou um clone, para que o negócio paralelo dê certo, primeiro eu tenho que ter uma noção muito clara de que aquilo não vai ser só mais um negocinho, né? Eu vou levar aquilo a sério e vai ser um negócio tão importante quanto a minha atividade principal. Só que, como eu falei, não dá para ter um clone, eu acredito muito em parcerias. Então, eu trago alguém que vai me ajudar na operação. Por quê? Porque realmente ele não vai largar a atividade principal, que é de onde sai uma segurança financeira, de onde ele vive, até esse segundo negócio maturar e se sustentar pelas próprias pernas. Precisa de foco e precisa de alguém ali na operação, é o tal do barriga no balcão. Só que não dá para fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo. Então, parcerias, trazer ou um funcionário mesmo, né, que vai exercer um papel crucial, um papel de liderança ali perante a equipe, principalmente, né? Ou trazer um sócio, que a gente chama de sócio operador. Ele não necessariamente precisa ter o dinheiro para investir no negócio, mas ele entra com a participação dentro da empresa, uma participação no contrato social ali, e ele é um sócio minoritário, né? Mas que vai exercer as atividades de operação. Vai abrir, no caso do Alexandre, né? Abre a ótica, fecha a ótica, faz a gestão da equipe, verifica como é que está o estoque, faz pedido de compras, enfim, tudo isso que é o dia a dia que consome. Não dá para o empreendedor que vai abrir uma segunda atividade achar que ele vai dar conta sozinho. Isso é uma ilusão, e quando o empreendedor ele acaba aceitando isso, né, de que ele vai fazer tudo sozinho, ele acaba ficando, ou ele fica doente, ou ele acaba prejudicando a atividade principal. Então, minha recomendação é que ele tenha um bom parceiro de negócios que exerça o papel como se fosse ele. Ou vai ser um gerente, funcionário, né? Ou vai ser um sócio operador. Perfeito, dicas importantes aí para quem quer ter essa dupla, tripla jornada, assim como o nosso personagem, o Alexandre. Thaís Curita, advogada especializada em franchise e em varejo. Eu quero imensamente aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Empreender em Dose Dupla do canal Empreender. Eu que agradeço. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, e até a próxima edição do programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender.